Meu pastor, seja bem-vindo a esta casa mais uma vez. No mês de maio, eu falei com a minha esposa e disse: vamos trazer o pastor Manu esse ano outra vez. A gente estava aí com essa reforma toda, ar-condicionado, uma briga para se as despesas não nos deixam trazê-lo de volta. Mas o pastor Manu saiu de Vitória, no Espírito Santo, onde a malha aérea é mais complexa, é igual aqui em São Luís, né? E foi para São Paulo. E aqui nesse país a passagem é mais barata de avião para São Paulo, Brasília e Rio, que são os únicos 3 lugares também que São Luís tem voo direto. O resto tudo tem escala ou conexão, para ser melhor. Todos eles com conexão. E agora está mais fácil trazer o pastor Manu, viu, gente? Se quiser fazer um churrasquinho, ele gosta muito de churrasco, convida, paga a passagem na sexta, no sábado ele volta. Combinado? Pastor Manu, seja bem-vindo, querido. Som, oi. Eu vou convidar você a ficar em pé. E vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Manu, que hoje está na PIB de Itaim, em São Paulo, fica na Grande São Paulo. O pastor recém chegou em São Paulo, está passando um frio medonho por lá. Que Vitória não tem esse frio todo, mas acostuma, né? Aqui pra gente, para ele está calor, viu? Ontem as mulheres mandaram desligar os ar-condicionados, porque estavam morrendo de frio. Mas vá para São Paulo que você vai ver o que é bom. Mas que bom ter o pastor Manu conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações essa manhã e esta noite. Será um dia realmente edificante para as nossas vidas. Oremos? Pai bendito, Pai, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Pai, por ter trazido em paz até São Luís, pelos dias que aqui teu filho tem se hospedado, tem falado da tua palavra, pelos dias que ainda continuarão. Obrigado, Senhor. Te rogamos, Pai, fica com a sua esposa, sua família, onde eles estiverem agora, porque nós sabemos que não é fácil viajar e deixar a família, mas por causa do teu amor, a tua obra, é que o pastor faz isso, os missionários fazem isto, e nós te rogamos proteção. E que esta manhã, Pai, a tua palavra penetre os nossos corações, as nossas mentes, que possamos entender aquilo que tu queres para nós. Muito obrigado por esta vida tão preciosa para o reino de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Manu também hoje é vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, tá? E é uma alegria tê-lo como amigo. Pastor, Deus abençoe. Bom dia, graça e paz, paz e graça, coisa boa estar com vocês novamente. Obrigado, pastor Jairon, pelo convite, pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui, muito bom mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias? Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A versão que eu li foi Almeida Revista e Atualizada.
O fruto do Espírito é amor. Você acha que é por acaso que a primeira característica do fruto do Espírito é amor? Às vezes a gente fala frutos do Espírito, porque são 9 características, e aí a gente, por ser plural, são 9, a gente confunde. E existem músicas, existem bandas, ministérios, até igrejas, que, movidos por esse equívoco, falam frutos do Espírito. Só que não é no plural, frutos. É no singular mesmo. Exatamente como está escrito aí na sua Bíblia. O fruto do Espírito. E também não é fruta. Uma outra forma de nos equivocarmos a respeito do fruto do Espírito é pensarmos nele como fruta. E aí às vezes a gente ilustra como se fosse uma mexerica. Como é que chama aqui? Tangerina, então. E aí o fruto do Espírito é uma tangerina, e cada uma das 9 características é um gomo dessa tangerina. Só que não. É muito bonito, é muito legal, é até didático, mas não é isso que Paulo está falando. A palavra fruto, aí, em grego a palavra karpos, tu pneumatos, o fruto do Espírito. É aquilo que é gerado a partir de um relacionamento. Então eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Esse relacionamento chegou ao nível mais profundo de intimidade, de forma que foi gerado a partir desse relacionamento íntimo, foi gerado um fruto. O fruto do meu relacionamento com Ana Paula, minha esposa, é o meu filho chamado Manu também. E o pessoal chama de Manuzinho, mas ele já está quase mais alto que eu. Daqui a pouco ele vai ser o Manuzão e eu vou ser o Manuzinho. Entendeu, irmão? O fruto, se eu disser para você, o fruto da minha relação com a minha esposa é meu filho. Você entende que o meu filho foi gerado a partir do meu relacionamento com a minha esposa? E aí, se você tiver que explicar o que é um filho para uma pessoa, você desenharia uma fruta? Percebeu? O fruto de algo é aquilo que é gerado a partir de algo. Então a gente chama o fruto das plantas, porque é o que a planta gera, com semente que tem capacidade de gerar outra árvore que vai gerar outros frutos com capacidade de gerarem outras árvores e assim sucessivamente. Então a gente precisa pensar no fruto do Espírito nessa perspectiva. Aquilo que é gerado pelo Espírito de Deus na minha vida a partir do nosso relacionamento. Então, assim como eu me relacionei intimamente com minha esposa e isso gerou um fruto, da mesma forma Deus, através do seu Espírito, quer se relacionar conosco de maneira tão profunda e íntima que em nós seja gerado um fruto. O Espírito vai gerar em nós. E aí Paulo diz: quando o Espírito de Deus está em nós e nós temos relacionamento íntimo com Ele, isso gera um fruto em nossas vidas.
Aí talvez alguém lá da Galácia poderia perguntar para o Paulo: mas como que eu percebo, Paulo, que Deus está gerando esse fruto na minha vida? É por isso, obrigado, é por isso que ele coloca aí essas 9 características. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó: quando você olha uma árvore, vamos imaginar aí, qual é a árvore que dá mais fácil aqui? Manga. Manga. Todo mundo já viu um pé de manga, né? Pois bem, então um pé de manga com as folhas verdes. As mangas nascem também verdes, depois elas ficam maduras e ficam amareladas. Dependendo da espécie, ela fica pintadinha também, com as pintinhas pretas. Mas imagine aí um pé de manga, todo verde, só tem folha. Você olha e fala: esse pé de manga não tem nenhum fruto. De repente você olha o pé de manga e além da folhagem verde, você vê vários pontos amarelos, redondos ali. Aquilo faz com que você conclua que essa árvore está frutificando. Ver as mangas amarelas te dá a sensação de que aquela árvore é frutífera. Então Paulo diz para os irmãos da Galácia: olha, assim como a gente olha para uma árvore e percebe que ela é frutífera por causa dos frutos que vemos nela, também as pessoas olhando para nós podem concluir que nós somos frutíferos se verem o fruto do Espírito em nós. Paulo, mas o Espírito é invisível. Ninguém consegue ver o Espírito de Deus. Ninguém consegue pegar o Espírito de Deus. Como que a gente vai saber se o Espírito está em nós e se nós estamos frutificando a partir desse relacionamento com o Espírito? E aí Paulo diz: é muito fácil. Assim como você olha para um pé de manga e pelas mangas amarelas você percebe que ela é frutífera, quando olham para nós e veem essas características, as pessoas também concluem que nós somos frutíferos. Quais são as características, Paulo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 3 grupos de 3 características. Então, amor, alegria e paz é o primeiro grupo na vertical. É aquilo que nós frutificamos em relação a Deus e Deus em relação a nós, na vertical. O amor, a alegria e a paz, aquilo que Deus coloca em mim, e eu com Ele vou tendo um relacionamento que vai produzir para que eu e Deus fiquemos cada vez mais íntimos, amando a Deus, se alegrando em Deus e tendo a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Aí vem o segundo grupo de 3 características, que é longanimidade, benignidade e bondade. Essas 3 são características na horizontal, porque eu não sou longânimo com Deus, eu não sou benigno nem bom com Deus, não. A longanimidade, a benignidade e a bondade é para ser exercido na horizontal, com aqueles que estão ao meu redor. O Espírito frutifica em mim, para que na horizontal eu consiga ser longânimo, consiga ser bom e consiga fazer o bem para os que estão à minha volta. E o terceiro grupo de 3 características é interior.
o Espírito frutifica para dentro de mim, que é a fidelidade, é algo que eu tenho que exercer eu comigo mesmo, preciso ser fiel, preciso manter minha fidelidade, é eu comigo mesmo. Preciso ser manso, eu comigo mesmo. E preciso me dominar, domínio próprio. Eu não consigo exercer domínio próprio com o outro, porque se o domínio é próprio, é eu me dominando. Percebe? Então, esses 3 grupos, Paulo está dizendo que as pessoas vão perceber que Deus está em nós, se Ele estiver gerando essas características. Entre eu e Deus, eu tenho 3 coisas para exercer. Entre eu e todos os que estão à minha volta, eu tenho 3 coisas para exercer. E eu comigo mesmo tenho 3 coisas para exercer. E é quando eu exerço essas 9 coisas, é que eu demonstro que eu estou frutificando. E Deus está frutificando através de mim. E aí a gente pode aprofundar ainda mais essa compreensão quando a gente vai para o original, as palavras gregas que Paulo usou aí nesse texto. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então as palavras gregas que foram usadas podem nos ajudar a compreender melhor o que o Novo Testamento está querendo dizer. Então a primeira palavra aí, o fruto do Espírito é amor. Amor. Não é por acaso que essa palavra vem em primeiro lugar. Paulo, como comprovado também na carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 13, a tese dele é de que na igreja a gente pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, não vai servir de nada. E não por acaso, em 1 Coríntios 12, tem uma lista dos dons do Espírito, que são 9. Aí no capítulo 13 ele bota o recheio, que é o amor. No capítulo 14 ele então explica os dons. Então, nos parece que Paulo está apontando na direção de que não adianta ter todos os dons, sermos frutíferos em várias áreas da nossa vida, sermos prósperos em várias áreas, se o amor não estiver presente. E aí Paulo então começa a listar as características do fruto do Espírito, por aquilo que ele acha mais importante, que é o amor. O detalhe é que em grego existem 4 palavras que podem ser traduzidas em português por amor. Porque em português, para nós, tudo é amor. Ó, o esboço aí em tempo real. Ó. Você que está fazendo aí, Benção? É você que está fazendo aí? Depois você me dá para eu usar nas próximas, aí eu já tenho o esboço. A gente no Brasil diz assim: eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu cachorro. Aí o grego, ouvindo isso, ele diz assim: não tem como. Como que você tem um sentimento pela sua mãe, da mesma forma que pela sua esposa, e também pelo cachorro? Não. Você sente a mesma coisa pelo cachorro, pela esposa e pela mãe? A gente diz: eu amo. Aí o grego diz: não,
não tem como ser a mesma coisa. Tem coisa que você faz com a mulher que você jamais faria com sua esposa, muito menos com um cachorro. Tem coisa que você faz com um cachorro que jamais você poderia fazer com sua esposa. Já pensou chegar em casa, voltando de viagem, e aí, meu amor, como é que foi? Ah, foi delícia. Senta, dá a patinha. Vou dormir no sofá. Então o grego diz assim: não. São sentimentos e ações diferentes. Mulher é mulher, mãe é mãe, cachorro é cachorro. Vamos botar palavras diferentes. Então o grego diz assim, quando é com a sua esposa, a palavra é eros. O amor de intimidade de um homem com uma mulher. Eros, raiz da palavra erótico. O amor de intimidade. Quando é com a mãe, é estorguê, o amor de laço familiar. Sabe assim quando você tem um cunhado? Sabe quando você tem um primo que já pegou dinheiro emprestado umas 2 vezes, não pagou? Mês que vem agora no Natal, quando reunir a família, ele vai vir de novo chorando, porque está difícil. Aí ele vai pedir de novo, e nós vamos emprestar de novo, mesmo sabendo que ele não vai pagar. Por que é que a gente empresta? Diz o grego, porque existe um amor que brota das relações familiares. Fazer o quê? Esse miserável não vai pagar, mas é da família, é nosso primo, é cunhado. Fazer o quê? Vamos emprestar. É da família. Fazer o quê? Então, com a minha esposa é eros, com minha mãe é estorguê, e com o cachorro é filos, que é o amor fraterno, o amor também de amigos, que significa gostar da companhia. Eu gosto tanto da companhia dessa pessoa, eu amo essa pessoa. Aí o grego diz, não é eros, porque não é sua esposa, não é estorguê, porque ele não é da sua família. Não, mas eu gosto muito da companhia dele, ele é meu BFF, né? Assim, meninas? Best friend forever. Esses dias uma menina lá na igreja postou com uma amiga e botou, como é que é? Curtindo com minha best. Aí, passou uma semana, ela postou com a outra menina. Só quem tem uma best sabe o que é. Aí eu fui lá e comentei, falei, uai, mudou de best? É, pastor, aquela lá não é minha best mais não. Porque adolescente é assim, né? Ama muito, daqui a pouco odeia demais. Ai, eu te amo, amiga, eu te odeio, sua cobra. Então o amor de amigo é filos. E tem o quarto tipo, que é o ágape, que é o amor sacrificial e incondicional, que está disposto a morrer pelo outro e se sacrificar, mesmo que o outro não mereça. É incondicional, ou seja, não coloca condição. Pastor, mas ele é muito mentiroso. Por isso que é o ágape. Pastor, mas é muito chato. Ágape. Pastor, a gente vai sair depois para lanchar, mas a gente não queria levar aquela pessoa porque ele é insuportável. Leva sim,
Ah, mas eu não gosto da companhia dele. A Bíblia não fala que a gente tem que ter filos com todo mundo. A Bíblia fala que a gente tem que ter ágape. Então sacrifique-se pelo miserável chato que não merece. Mesmo sem merecer, a gente ama ele. E ele vai lanchar com a gente. E no final ainda vai sair na nossa selfie. E se bobear, a gente ainda vai botar na legenda: lanchando com os besties. E aí ele vira best também. Aí um dia no seminário, ensinando isso, um seminarista perguntou: pastor, então se eu tiver com a minha namorada, por acaso a gente for assaltado, e aí no calor ali do momento e tal, minha namorada nervosa, e o assaltante está drogado, aí ele pega a arma e vai atirar nela. Quando ele atira nela, eu pulo na frente da bala, pá, e aí eu morro para salvar a vida dela. Isso é ágape? Eu falei: não, isso é eros. Ah, pastor, mas eu não estou morrendo? Sim, mas é pela namorada. Namorada é eros. E se for então a minha mãe? Estorguê. Se for um amigo? Filos. Ah, pastor, não entendi. Quando que é ágape? A ágape é quando chega a polícia vai atirar no bandido, aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Ficou estreito, né? A grande pergunta é: qual dessas 4 palavras Paulo está dizendo que é fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é ágape. Paulo está dizendo: nós só conseguiremos amar de verdade quando estivermos dispostos a sacrificar até por quem não merece. Ah, pastor, isso aí é muito difícil. É por isso que é preciso um relacionamento íntimo com o Espírito, porque só Ele pode gerar em nós esse tipo de amor. Amém? Então não é à toa que essa palavra vem em primeiro lugar. Não é à toa. É proposital, inspirado por Deus, para mostrar para nós que o amor, ágape, é o que mantém a igreja de Jesus. Irmãos, fala a verdade. Um monte de gente, cada um de uma família, cada um de um jeito, cada um com um costume, cada um com a mania, cada um com seus temperamentos. É difícil ficar junto com 2. Eu e minha esposa, só 2. Pelo fato de ter vindo um de cada lado, cada um com um estilo de vida, cada um com suas preferências, já é um milagre permanecer casado. Só 2. Agora imagina um monte. A maior evidência de que Deus existe é que a igreja continua funcionando, irmãos. Só Deus para fazer esse negócio dar certo. Como é que você bota um monte de gente no mesmo lugar? Um que é vermelho, outro que é azul, um que é amarelo, outro que é laranja, outro que é preto, outro não quer cor nenhuma. E a gente continua aqui, ó, ano após ano, ano após ano. E aí, ó, como é que pode isso? Só um milagre. E o nome desse milagre é ágape. Se nós não estivermos dispostos a amar como Deus nos amou, não conseguiremos perseverar como igreja de Jesus. Porque Deus amou de tal maneira que deu
Você pode até dar sem amar. Você consegue dar sem amar. Mas você não consegue amar sem dar. Porque quem ama, doa. Quem ama, se doa. Ainda que o próximo não mereça, ainda que o outro não mereça, ainda que o irmão ao meu lado não mereça. Ai, pastor, ele é insuportável, mas ele vai estar com a gente lá na eternidade. Você sabia disso ou não? Você sabia que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus? Então tem chato que crê, vai estar salvo. Ele é chato e vai estar lá na eternidade com a gente. Ainda bem que depois da ressurreição, a chatice dele vai melhorar um pouquinho. E é só por causa disso que a gente vai conseguir passar a eternidade com ele. Louvado seja Deus. Ah, irmãos, só o amor é que sustenta. Por isso que amar é servir. Porque se você ama com o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor que o Espírito gera em nós, você está sempre disposto a se sacrificar. Ai, mas eu vou me dar mal nessa? Vai se dar mal. Mas eu vou tomar esse prejuízo? Vai tomar o prejuízo. Ah, mas eu vou... Vai. Mas isso não é bom. Mas quem disse que seria bom? Ah, mas isso não é prazeroso. Mas quem disse que seria prazeroso? O chamado do Evangelho é para a gente carregar a nossa cruz. Quando que você entendeu que carregar uma cruz seria bom e prazeroso? Carrega a sua cruz, meu irmão. Porque aquele que não é digno de carregar a cruz de Jesus, também não será digno de ser salvo pela cruz de Jesus. É a cruz, irmão. Todos os dias, como disse Paulo, nós nos entregamos como ovelhas diante dos seus tosquiadores, todos os dias, e não abrimos a nossa boca. A gente perde, a gente se dá mal, a gente toma prejuízo. E por que é que a gente continua? Porque a gente ama o Deus da obra. E isso nos faz amar a obra de Deus. Só o amor pode manter. E o amor, ágape. Ágape. A segunda palavra aí, ó, amor, depois vem alegria. A palavra alegria no grego é a palavra cara. Não é cara de, e aí cara, beleza cara? É chiara, que é a raiz da palavra carisma. Cara é a alegria, é um estado de contentamento. Você está contente, satisfeito, mesmo sem receber tudo aquilo que você queria. Está chegando o fim do ano, aí você, lá na sua família, vamos fazer aqui a lista dos presentes. Vamos botar aqui nessa lista o que cada um quer ganhar, e a gente vai presentear todo mundo com aquilo que quer ganhar. Aí vamos supor que você colocou lá, eu quero... Pensa aí o que é que você quer. Uma coisa cara. Alegria é cara, mas agora é cara. Aí vamos supor que você queria um carro. Eu quero um carro de Natal. Que é isso, pastor?
Ai, eu não conheço vocês parecem que são tudo rico, né? Qual o problema de ganhar um carro no Natal? Gente rica faz isso toda hora mesmo. Aí eu quero pensa aí no carro que você queria ganhar. Ah, eu quero um Jeep, eu quero um Corolla, eu quero uma Hilux. Uma Hilux, tá bom? Decidi, eu quero uma Hilux. Uma Hilux daquela SW de 7 lugares. Eita! Branca por fora, bege, caramelo por dentro. 7 lugares, hein? Diesel 4x4. Eu quero uma Hilux, botou lá. Aí chega no dia do Natal, buzinando lá fora, aí alguém grita: ei, vem pegar seu presente. Aí você vai todo feliz, todo alegre. Ai, minha Hilux, minha Hilux. Quando você abre a porta é uma Toyota Bandeirante. Todo mundo sabe que carro é esse? É a Hilux dos anos 70. É uma Hilux dos anos 60, Toyota Bandeirante, com aquela carroceria de madeira. E aí você olha aquele presente, qual é a tendência natural? Não é minha Hilux. Aí Paulo está dizendo assim, ó: quando você olha para a Toyota Bandeirante e consegue celebrar da mesma forma como se fosse a Hilux, é Deus que faz isso em você, e Ele coloca a alegria no seu coração, independente do que está à sua volta. Já pensou? Eu quero uma Hilux. Quando eu abro a porta é uma Bandeirante, e eu falo: uhul! Meu carro de Natal! Não é a Hilux não, né? É uma Bandeirante. Glória a Deus, chegou meu presente de Natal. Não vejo a hora de dar uma volta na minha Toyota Bandeirante que eu ganhei de Natal. Bebê, ganhei de Natal. Aleluia! A gente faz isso? Naturalmente a gente não consegue. Por isso que precisa ser uma ação do Espírito de Deus em nós. É você continuar feliz, mesmo quando está frustrado. Eu esperei que acontecesse isso, não aconteceu. Aí você, Já viu gente que vira elefante? Quando ele se frustra, não acontece o que ele queria, ele bota uma tromba. E a gente acha que é só criança que faz pirraça, né? Tem uns velhos pirracentos também. Quando não sai do jeito que ele quer, Já viu criança mimada? Que ganha a bola, aí vai brincar com os amigos: olha a minha bola nova, todo feliz. Aí os amigos começam a jogar, aí ele começa a perder, tomar um monte de gol, aí ele pega a bola e vai: me dá minha bola, eu vou embora, também não quero mais brincar, porque se eu não ganhar, eu não quero brincar. Já viu criança assim? Criança assim a gente vê toda hora. O problema é que a gente vê adultos e idosos da mesma forma. Eu queria a parede amarela, pintou a parede de branco, eu vou embora dessa igreja. Me dá minha Bíblia, eu vou embora. Parece criança mimada, mal educada ainda. Então Paulo está dizendo: na igreja nós vamos nos frustrar todo dia, porque nós somos muito diferentes. Uma hora ou outra a gente vai se esbarrar, uma hora ou outra a gente vai se ferir.
Então, se não é o ágape, e se não é a cara, a alegria do Espírito, a gente não consegue servir como igreja. Só o Espírito pode fazer isso. Amor, alegria, paz. A palavra grega é Irene. Conhece alguma Irene? Se você conhece alguma Irene, provavelmente você chama ela de Dona Irene. Porque se é Irene, não tem menos de 50 anos. A palavra grega para paz é Irene. E o que é Irene, segundo o grego? É você conseguir estar em paz, estar tranquilo do lado de dentro, mesmo quando tudo do lado de fora está um caos. É dormir no meio de uma guerra. É ter tranquilidade. Pode o mundo desabar ao meu redor, nada vai me desequilibrar, porque eu estou em paz. Isso é uma grande dificuldade para nós, porque a gente tem o costume de permitir que as coisas externas abalem o nosso interior e a gente perde a paz. E aí Paulo está dizendo, existe um jeito da gente permanecer sem desequilíbrio, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando o vento está contrário, mesmo quando as coisas não saíram como a gente esperava, a gente não perde o nosso equilíbrio, porque estamos em paz. Paulo, isso é impossível. Não, se o Espírito de Deus encher você, se você estiver íntimo do Espírito de Deus, Ele vai gerar essa capacidade em você. Você vai permanecer tranquilo, mesmo com tudo dando errado. Por isso que a igreja precisa desse primeiro grupo, de ágape, o amor de Deus, de cara, a alegria de Deus. Eu não preciso da Hilux, o meu contentamento está no Senhor. Então, se o Senhor habita em mim, eu vou andar na minha bandeirante, alegre do mesmo jeito, porque o que me alegra não é o carro, o que me alegra é o Deus que habita em mim. E eu vou conseguir ter paz para servir, irmãos. A gente só consegue servir como igreja se o Espírito de Deus colocar em nós o ágape, a cara e a Irene. Na vertical, Deus e nós e Deus. Aí vem o segundo grupo, que é o grupo da horizontal. E a primeira palavra é longanimidade. Em algumas versões traduzido por paciência. Paciência. Um amigo meu de adolescência, é poeta e também compositor, ele é músico. E ele gravou um disco, um CD, e no ritmo assim de rap, meio reggae, misturado. E eu lembro quando ele lançou o CD, tinha uma música que chamava Paciência. E aí eu fui ouvir o disco dele, as músicas, aí chegou nessa música chamada Paciência. O refrão da música era assim, ó: paciência, ciência da paz. Quando eu penso que não tem mais solução, quero te meter a mão, mas aí eu não bato mais. Paciência, ciência da paz. Quando eu penso que não tem mais solução, eu conto até 10 e não te bato mais. Eu achei muito poética essa letra. Falei, rapaz, é isso mesmo, a paciência é a ciência da paz. A vontade é de matar, mas a gente não mata não.
Como que a gente convive como igreja? Semana após semana, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, e a gente não mata um ao outro aqui dentro, só pelo poder do Espírito de Deus. Não tem outra explicação, irmãos. Tem outra explicação não. Eles pegam 10, 15 pessoas, bota dentro de uma casa ou dentro de uma fazenda. Não dá uma semana, eles já estão se matando um ao outro lá dentro. E a gente como igreja, 2000 anos. E não é 10, 15 não, são milhões. Milhões de pessoas exatamente agora estão reunidas, as dezenas, as centenas, as milhares, reunidas, ano após ano, 10, 20, 30, 50, 60, igrejas que têm mais de 100 anos, e continuam funcionando, cheio de gente lá dentro, e eles ainda não matou nenhum, é um milagre. Não, pelo menos um era para ter morrido. 2000 anos de igreja. Esses crentes teimoso, crentes, porque você sabe que no islamismo, né? Os muçulmanos tem um grupo dos muçulmanos que são bem radicais, extremistas, são chamados de xiitas. Já ouviu falar disso? Xiitas, um grupo de muçulmanos extremos. Pois é, a igreja também tem esse grupo, né? A igreja chama o grupo dos chaatos. Eles têm os xiitas, nós temos os chaatos. Vou te falar, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que pisou na terra. Mais manso. Um mês, pastoreando os crentes, saindo do Egito, ele meteu a pancada numa pedra, de raiva. A vontade de Moisés era bater na pessoa. Ele queria dar aquela madeirada naquele povo que saiu do Egito. Mas aí ele fala, não posso bater na pessoa, então eu bato na pedra. Aí ele bateu na pedra, mas como Deus conhece o coração, aí Deus falou, Moisés, essa madeirada aí era no povo, né? Deus, a vontade mesmo era dar no povo. Então você também não vai entrar na terra prometida não, só para você largar de ser besta. Você queria matar os caras? Senhor, tem misericórdia, eu não aguento não. O homem mais manso deixou de entrar na terra prometida por causa dos chaatos. Não, tem uns crentes que eu vou te falar. Não é possível que é uma habilidade natural. Eu acho que existe clandestinamente escondido um curso para crente insuportável. Porque não é possível que a pessoa naturalmente é daquele jeito. Tem que ter feito um curso para ficar. É muito bom na chatice. Qual é a palavra grega que foi traduzida por longanimidade? A palavra é macrotumia. Na obra da carne, nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, a partir do 16, Paulo começa a fazer essa comparação das obras da carne e o fruto do Espírito. E a tese de Paulo é que a gente só consegue vencer as obras da carne pelo fruto do Espírito. A tese de Paulo é que essas duas coisas são inversamente proporcionais. Muita carne, pouco espírito. Muito espírito, pouca carne.
Impossível ter muita carne e muito espírito ao mesmo tempo. Impossível ter pouca carne e pouco espírito. Não. Segundo Paulo, é inversamente proporcional. Quando um cresce, automaticamente o outro desce. Então, lá nas obras da carne, Paulo usa uma palavra que é traduzido por cólera, por ira. Eu prefiro a palavra raiva. É a palavra tumoi. Tumoi é a explosão. Por isso é traduzido por cólera. Eu acho que é melhor raiva. A pessoa que não consegue lidar com a frustração, aí ela explode. Não foi do jeito que eu queria. Explode. Tumoi é a palavra. Quando chega no fruto do Espírito, aí Paulo usa a palavra macrotumia. Tumia é a raiz da palavra tumoi. Então, por analogia, tumia seria aquilo que provoca a tumoi. Se tumoi é a explosão, o que é que provoca a explosão? O pavio. Então, tumoi seria a obra da carne, o pavio curto. Encosta, explode. Aí ele fala, mas o Espírito de Deus pode gerar em nós a capacidade de aumentar o nosso pavio. Aí ele, qual é a melhor palavra para eu usar? Macro, que micro é pequeno, macro é grande. Macrotumia, ou seja, pavio grande, pavio longo. Por isso, longanimidade. Então a pessoa fez um negócio com você. A sua vontade é reagir na hora, é falar na hora, é reagir à mesma altura ou até mais. Aí o Espírito de Deus nos dá a capacidade de esticar o pavio. Então a pessoa fez um negócio ruim para mim, acendeu o meu pavio. A minha carne quer explodir imediatamente, porque na carne o pavio é curto. Aí o Espírito de Deus gera em nós, você estica o pavio. Aí ele vem queimando. Aí você, estica o pavio. Aí lá em casa de vez em quando aí os meninos, porque eu tenho um manuzinho que é biológico, mas eu criei mais 2, Mateus e Lara. E a minha esposa também junta no complô, não sei se tem R nessa palavra não. E aí às vezes eles olham para mim quando eu estou daquele jeito mesmo, aí eles olham e falam, ai, cadê o pavio grande? Aí eu falo com eles, o pavio é grande, mas não é eterno. Uma hora explode. Mas qual é a inteligência que Deus deu ao Paulo aqui? A inspiração do Espírito de Deus para ele usar essa palavra. Não é que você não vá explodir. Você até tem que explodir, porque quem não explode, implode. Em algum lugar isso vai pipocar. Se não for para fora, é para dentro, e acaba às vezes virando enfermidade. Engole tudo, aceita tudo, e não, porque eu não vou falar, eu não quero problema, eu não quero... Não. Pavio longo não é pavio eterno. O que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo é: a gente não pode explodir imediatamente, porque aí a gente explode sem pensar, sem respirar, baseado nas emoções, e isso é problema. Então Paulo diz, o Espírito dá para nós a capacidade de esticar. Por quê? Uma pessoa fez um negócio para mim,
Minha vontade é na hora fazer. Não, eu tenho o Espírito de Deus. Ó Senhor, estica meu pavio. Aí deixa para amanhã. Amanhã eu falo. Aí você vai para casa. Aí você dorme. Aí você toma banho. Aí você vai no banheiro. E no banheiro então é maravilhoso. Quando você está esticando o pavio. Amanhã eu pego essa pessoa. Aí chegou amanhã, você já está mais tranquilo, você já dormiu, você já pensou. Na sua cabeça, você já mentalizou umas 50 formas diferentes de como que você vai falar quando você encontrar essa pessoa. Não, porque quando eu ver, eu vou falar assim, ó. E você... Não, aí vai ser muito pesado. Não, eu vou falar assim, ó. Não, mas aí também vai ser muito leve. Não, eu vou falar assim. Aí você fica mentalmente imaginando como é que você vai fazer. É assim com vocês também? Só comigo? E aí, chega amanhã, você não encontra a pessoa. Aí você vai trabalhar, aí o pneu do carro furou, aí você comeu uma comida boa, ai que comida maravilhosa, aí você assistiu um filme bom, aí você dormiu, ai que filme lindo, aí passou mais um dia, aí você esticou o pavio, aí passa uma semana, aí você está aqui num dia de semana, num culto, a pessoa vem desavisada, porque as pessoas geralmente que fazem essas coisas com a gente, às vezes não tem nem noção de que fez, é sem noção mesmo. Aí a pessoa vem e senta do nosso lado. Oi, irmão. Tá bom, glória a Deus, maravilhoso culto, uma bênção. E você olhando e falando, ai meu Deus. Mas eu não vou falar nada não. No meio do culto, na hora que acabar, aí daqui a pouco o pastor vem e fala, irmãos, vamos orar? Dá a mão para a pessoa que está aí do seu lado e ora por ela. Aí você, vamos orar. Deus, abençoa, Senhor. Aí Deus começa a trabalhar o coração da gente. Aí começa a quebrantar. Aí você termina de orar. Aí a pessoa, Senhor, esse irmão aqui que é uma bênção. Esse irmão maravilhoso que nós temos aqui na igreja, abençoa, Senhor, prospera a vida dele, porque ele é uma bênção, nós amamos ele demais. Senhor, que irmão precioso para a vida da nossa igreja, para a minha vida, para a minha família, como eu amo esse irmão, Senhor. Aí você dá até uma abridinha de olho assim, você fala, é de mim mesmo que você está falando? Aí o Espírito de Deus, que é óleo, que é fogo, mas também é água. Nessa hora o Espírito de Deus usa a sua característica de água, vai lá no pavio e faz assim, ó. Apaga. Aí o negócio vem queimando, apaga, aí você fala, não. Apagou, mas eu queria dar uma nele. Aí Deus fala, você não vai dar em ninguém, porque eu perdoei você, desde que você nasceu. Muitas e muitas e muitas vezes você pecou contra mim, e eu te perdoei todas as vezes. Por que é que você não pode perdoar ele uma vez? É só por isso que a igreja continua, porque se não fosse isso, os crentes já tinham se matado todos. Amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade e bondade. Benignidade é krestotes, bondade é agatosune, a raiz também é ágape, agatosune. Benignidade é fazer o bem, bondade é ser bom. Não é a mesma coisa não, pastor? Não. Presta atenção. O Espírito de Deus gera em nós a capacidade de sermos bons. Ele muda o nosso caráter. E também nos dá a capacidade de fazer o bem. Ele nos estimula à prática de boas obras, até por quem não merece. Então, o Espírito de Deus, ele gera em nós essas duas características. E elas são diferentes. E nós precisamos ter as duas. Porque eu conheço gente boa que nem sempre faz o bem. E eu conheço gente que faz o bem que não é gente boa. Nós somos crente, gente boa. A gente sai ali, o cara vem, ô meu patrão, me dá um dinheiro aí, ele fala, não, não tenho não, entra no carro e vai embora. É gente boa, não fez o bem. E eu conheço gente que é criminoso, bandido, traficante. Aí vem a dona Maria e fala, ô meu filho, eu estou sem gás para cozinhar. Aí ele, pera aí só um minuto, leva um gás lá na casa da dona Maria por minha conta. Não é bom, mas fez o bem. Então a Bíblia está dizendo para nós, a gente precisa das duas coisas: o caráter de Cristo e as obras de Cristo. Sermos bons, tratados no caráter, para fazermos o bem, para que as nossas atitudes comprovem que somos de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade, a palavra é pistis, é você se manter fiel apesar das circunstâncias adversas. Eu separei aqui o dinheiro do dízimo, que não é meu, é do Senhor. Mas eu vivi uma dificuldade aqui, eu vou pegar esse dinheiro, depois eu boto o dízimo em dia. As circunstâncias que aconteceram fizeram você perder a fidelidade. Eu vou obedecer a Deus, porque eu sou crente, se Deus me prosperar, eu quero ser abençoador da obra de Deus. Aí você prospera, o contador chega e fala, entrou muito dinheiro, nós vamos ter que fazer uma manobra aqui, porque se você for pagar tudo de imposto, vai tomar um prejuízo grande. Mas tem um caminho aqui que a gente faz, que você paga menos imposto, a gente dribla o governo, dá uma sonegada, não dá problema nenhum, eu faço isso com todos os meus clientes. Aí você olha e fala, é mesmo, eu vou economizar quanto? Você vai economizar 200 mil reais. Aí você fala, Senhor, eu pedi para o Senhor me prosperar, né? Mas 200 mil, né, pai? Eu vou até dar 2 mil para missões. E aí a gente vai abrindo concessões, perdendo a nossa fidelidade. E aí Deus não consegue frutificar através de nós. Aí vem a mansidão. A palavra é prautes, mansidão. Essa palavra prautes literalmente significa capacidade de não reação. Capacidade de não reagir. É assim, ô púlpito, você é muito magrelo, hein, cara? Ô púlpito, você é muito feio, viu? Olha só que magrelo que ele é. Só tem uma haste magrela, ainda é torto ainda, não é nem reto. E ainda é transparente, olha que púlpito feio. Que coisa horrorosa esse púlpito. E caro. Ô púlpito, você é transparente, você não é nem branco, que
queria te chamar de branquelo, mas você é pior do que o branquelo, você é transparente. Você viu como é que o púlpito reagiu? Viu? Pois é, a Bíblia está dizendo, é essa mesma reação que a gente tem que ter para o Espírito frutificar em nós. Capacidade de não reagir. Já estou, capítulo 2, versículo 20 dessa carta. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Você já viu morto levantar do caixão e reclamar do velório? Ô gente, liga um ventilador, está muito quente aqui. Já viu? Já viu um defunto reclamar e falar, o café está frio, alguém vai lá e faz um café quente aí para o pessoal? Aí, volta a deitar lá. Já viu? Crente reclamar do caixão que botaram ele? O cara levanta e fala, nesse caixão aqui eu não vou ser enterrado não. Seus miseráveis pão duro, eu criei vocês tudo, sustentei vocês tudo, e agora na hora de morrer vocês me botam no caixão mais barato? Não, eu me recuso, eu não vou morrer não. Quando vocês não arrumar um caixão caro, bonito para mim? Você já viu morto reclamar do caixão? Aí Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo, eu estou morto. Se eu estou morto, como é que eu vou reagir diante dos estímulos? Eu estou morto. Eu não gostei desse pastor. Mas quem disse que é para você gostar? Mas eu não concordo. Morre. Posso te dar um conselho? Morre, que você será feliz. Que isso, pastor? Como é que eu vou morrer? Esse é o chamado do Evangelho, irmãos. Sim ou não? Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor de mim, ganhará. Não só aqui, mas também na eternidade. O chamado do Evangelho é para eu me anular. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Jesus santo, puro, perfeito, orando no Getsêmani, fala, Pai, se for possível que eu não sofra, porque eu não cometi nenhum erro, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Se Jesus, que era perfeito, preferia a vontade de Deus, por que é que nós que somos tudo pecador, não quero a vontade de Deus, tem que ser a minha vontade. Sinto muito, mas o soberano, apesar de você, vai continuar fazendo a vontade dele, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Prautes, não reage. Deixa Deus agir, deixa Deus julgar. E por último, domínio próprio. A palavra grega é egkrateia. Como é que está ficando o esboço aí? Rapaz, você está escrevendo tudo direitinho. Você está pesquisando no Google aí, né? Menino esperto. Ele botou direitinho, rapaz. Ele pesquisou no Google, menino bom, hein? Egkrateia. O eg aí vem de ego. Ego é a primeira pessoa do singular, eu. Ego, eu. Ok? Então é egkrateia. Eu morei no Espírito Santo muitos anos. E o tempo todo que morei lá, morei no litoral, na beira da praia. E passei um bom tempo num bairro que tinha uma praia que era uma colônia de pescadores. E conheci lá um pouco dos termos lá da pesca. E os pescadores lá do Espírito Santo, o barco, né, que eles pescam, fica mais lá para dentro do mar.
E aí fica lá ancorado, né? E eles têm uma canoazinha de madeira, que lá eles chamam de bateira. Então ele pega aquela canoinha e fica lá na areia da praia, ele bota ela na água com um remozinho, ele vai, tchau, tchau, chega lá no barco, aí ele tem na canoa uma corda amarrada na canoa, uma corda extensa, e na ponta da corda eles amarram um negócio que eles chamam lá de garateia. Eles pegam vários vergalhões de ferro redondo, e aí pegam o vergalhão e entorta ele assim, ó. E aí solda num outro vergalhão e entorta para o outro lado. Aí solda num outro, entorta para cá, entorta para lá. Fica vários vergalhões soldados com várias pontas. Aquilo ali que eles chamam de garateia, ele joga, vai descendo a areia. Aquelas pontas dos vergalhões dobrados, agarra numa pedra, agarra na areia e prende para aquela canoinha ficar presa ali. Aí ele vai pescar, quando ele volta com o barco tem a âncora mesmo, mais pesado, e ele pula dentro da canoinha, puxa aquela garateia e vai para lá. Quando eu vi essa palavra grega, krateia, por isso que eles chamam aquilo de garateia, é uma transliteração da palavra krateia, que é aquilo que segura, aquilo que agarra, aquilo que prende. E tem alguns textos que essa palavra krateia é traduzido por algema. Aquilo que prende, aquilo que segura. Entendeu? Em português, algumas Bíblias traduzem por cadeias. É o que a gente chama hoje de algema, que o policial usa para prender uma pessoa. Então, o que Paulo está dizendo é que a última característica do fruto do Espírito é egkrateia, ou seja, eu na algema. Entendeu? Então eu me coloco na algema que o Espírito de Deus faz para me prender. Então a minha vontade é socar o outro, a minha vontade é bater no outro, a minha vontade mas eu estou preso na algema, então eu não faço, porque eu estou preso. Se eu não tivesse preso aqui, você ia ver o que eu ia fazer com você. Então o domínio próprio é isso, é quando o Espírito de Deus nos capacita para nos prender nas suas algemas, para que a gente não faça a nossa vontade e faça a vontade do Espírito de Deus. Então, queridos, por que é que eu mencionei detalhadamente todas essas características? Porque a primeira característica é o amor. E a gente precisa aprender que amar é servir, servir é amar. E a gente não vai conseguir nem amar, nem servir, se não for pelo poder do Espírito de Deus. Então nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, aumentar o nosso relacionamento com o Espírito de Deus, termos intimidade com o Espírito de Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da busca pela presença de Deus, para que o Espírito de Deus nos encha de tal forma, que teremos essas 9 características. Assim vai ficar muito mais fácil a gente amar e servir. E é isso que mantém a igreja de Jesus viva na terra, aguardando Ele voltar para nos buscar. Então o meu desejo para você nessa manhã é que você se encha de Deus, que você seja tão íntimo do Espírito de Deus, a ponto dessas 9 características brotarem como frutos maduros na sua vida, para que você possa continuar amando
e continuar servindo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter inspirado o apóstolo Paulo para escrever essas verdades para a igreja da Galácia. Quase 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso para aquela igreja. E isso continua sendo verdade para a tua igreja até hoje. E continuará sendo verdade até que o teu Filho volte para nos buscar. Muito obrigado porque o teu Espírito, Senhor, inspirou Paulo. O teu Espírito habita em nós. E o teu Espírito ilumina a nossa mente para compreendermos as verdades do Senhor. O nosso pedido é que, além de compreender, que possamos viver, praticar, para que o fruto do Espírito do Senhor esteja cada vez maior e cada vez mais maduro em nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um privilégio estar com vocês mais uma vez. Querido, que alegria. Amém? Nós vamos encerrar adorando ao nosso Deus. Logo mais à noite estaremos juntos.